Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é uma aula introdutória aos conceitos de cinemática. Então, essencialmente, a gente vai aqui discutir o que que é cinemática e, consequentemente, quais são os principais conceitos aqui introdutórios para você não ficar boiando nisso daqui, beleza? Vamos lá? Simplificadamente, a cinemática é uma área dentro aqui da física que visa estudar o movimento sem se preocupar, por exemplo, com as razões ou causas que deram origem aí ou que consequentemente possam interferir no movimento. Então, simplificadamente, a ideia aqui, a grande sacada é que a cinemática ela visa simplesmente estudar o movimento pelo movimento, menosprezando aí eventuais forças que possam estar atreladas aqui com a origem desse movimento ou que consequentemente possam aí fazer alguma alteração nele. Por conseguinte, eu acho interessante a gente discutir aqui o conceito de ponto material ou partícula. Essencialmente, quando eu vier a falar com vocês aí em aulas presenciais, ou se vocês estiverem em algum exercício de exame vestibular, a gente precisa compreender que um corpo é uma partícula quando suas dimensões são muito pequenas, quando em comparação aí com as demais dimensões que participam desse fenômeno. Então, vocês olhando aqui essa figura, por exemplo, dando uma olhada macroscópica, os carrinhos seriam pequenos pontos, pequenas partículas, tá? Por fim, um corpo extenso é quando as dimensões aí não são tão pequenas se comparado aí com outro objeto. Então, nesse sentido, a gente pode fazer aqui uma análise, uma comparação aí com outros fenômenos que estão aí dentro, outros fenômenos, não, perdão, outros corpos que estão envolvidos aí no fenômeno. E aí vem a pergunta que não quer calar. Tá, beleza, mas o que seria um movimento? O movimento nada mais é do que quando você tem a posição entre o corpo e um referencial variando com o tempo. Então a gente pode pegar por base essa figurinha aqui. Você está vendo que tem pessoas dentro de um ônibus e tem um homem parado. E aí a gente pode agora conceber a ideia de que o passageiro que está no interior do ônibus, ele está em movimento em relação a esse observador aqui fixo na Terra, porque a sua posição ela está variando conforme o tempo. Então, para a gente falar que um corpo está em movimento, é aquele que vai sofrer variação de espaço dentro de um determinado tempo. E por conseguinte, o repouso é uma situação na qual a variação do corpo não sofre variação aí ao decorrer do tempo. Então a gente consegue conceber que o passageiro no interior do ônibus está em repouso em relação ao ônibus e ao motorista, porque a posição desses passageiros aqui no interior do ônibus não mudam, tá? Ela é estática, ela continua a mesma todo o tempo. Além disso, é importante a gente se ater a um exemplo aqui, ó. Enquanto o professor escreve na lousa, A. O giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Justifique. Esse a lousa aqui é craseado, tá? Eu coloquei a- o acento errado. E na verdade a crase não é o acento, né? Perdão. Enquanto o professor está escrevendo, o giz ele vai mudar de posição em relação à lousa, estando, portanto, em movimento em relação a ela. E aí vem uma segunda pergunta. E a lousa? Ela está em repouso ou em movimento em relação ao chão? Justifique. A lousa ela não mudou de posição em nenhum momento, certo? Então ela está em repouso aí em relação ao chão. Agora vem a pergunta: e a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz? Justifique. Aqui eu queria já destacar para vocês que os conceitos de movimento e repouso são conceitos simétricos, isto é, a gente precisa entender que se um corpo está em movimento ou em repouso em relação ao outro, este também vai estar em movimento ou em repouso em relação a este primeiro. Assim, a luz ela vai estar em movimento em relação ao X, e aí, consequentemente, o X também está em movimento em relação à lousa. Beleza? E aí vem a perguntinha que não quer calar. Beleza, a gente definiu o movimento, que é aquele que a posição varia conforme o tempo. O repouso é aquela situação na qual não há variação de posição em relação ao tempo. Mas aí vem a pergunta: o que é uma trajetória? A gente pode pegar esses exemplos aqui. A trajetória, simplificadamente aqui dentro do contexto físico, pode ser caracterizado, gurizada, como o lugar geométrico das sucessivas posições ocupadas por um corpo ao decorrer do tempo. Vamos supor. Peguemos, por exemplo, esse ginasta olímpico aqui, que
que deu uma cambalhota, uma pirueta, não sei, um movimento acrobático. Vocês vão perceber que o corpo dele vai tendo aqui diversos posicionamentos, diversos lugares geométricos em relação ao tempo, beleza? Então a gente pode conceituar que a trajetória, simplificadamente, é o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento dado aí a um determinado referencial. Ou seja, tudo isso daqui que foi transcorrido por esse corpo, que passou por aqui, a gente vai chamar de trajetória, tá bom? Não menos importante, um outro detalhe é que para o referencial, ou seja, por exemplo, uma pessoa que está observando aqui, a trajetória, por exemplo, de uma bomba, ela pode sofrer aqui um segmento de uma reta vertical, porque vocês estão vendo, ó, em determinados tempos, ó, tempo 1, tempo 2, tempo 3, a posição do corpo, ela vai variando e, consequentemente, a trajetória que a gente vai ver desse corpo também varia, tá? Então, para esse referencial, como por exemplo essa pessoa que está observando aqui, a trajetória da bomba ela vai ser aqui um arco de hipérbole. Isso daqui cai muito em exame vestibular, tá, gurizada? Ó, tem esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que você solta uma bola. Ela vai tem essa trajetória aqui paraboloide, tá? Outro conceito importante que a gente precisa se ater é o conceito de instante e intervalo de tempo. E aí a gente precisa fazer algumas notações para simplificar a nossa vidinha, ó. A notação é T0 é a origem dos tempos e T1 é o instante, tá? Então vamos supor, ó, você tem aqui vários intervalos de tempo, ó, o tempo origem, ou o tempo inicial, 0 segundos, o instante 1, o instante 2, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual que foi o intervalo de tempo entre o instante origem e o instante 1? 10 segundos. E agora, qual que seria o intervalo de tempo entre o tempo origem e o tempo em um instante 2? 20 segundos, beleza? E entre o instante 1 e o instante 2? Também 10 segundos, tá? E aí a duração aí desse intervalo de tempo é chamado aí de perdão, ó, já estou falando aqui direto. O tempo entre esses dois instantes a gente define como intervalo de tempo. E a gente sempre vai calcular o tempo, o instante final, menos o momento origem, o tempo origem, tá? E aí a gente vai fazer sempre essa continha. Final menos inicial, tá? E esse delta aqui, gurizada, significa a variação, tá? Então, ó, é sempre a variação do tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, instante final menos instante inicial. E aí a gente tem algumas unidades de tempo que são bastante recorrentes, como por exemplo o segundo, o minuto e a hora. E aí tem algumas definições que seria bacana vocês saberem. Em uma hora nós temos 60 minutos, dentro de um minuto nós temos 60 segundos, perdão. E aí, portanto, em uma hora, como a gente tem 60 minutos, a gente multiplica isso daqui, né? Ó, cada minuto tem 60 segundos, então a gente vai ter aí 3.600 segundos em uma hora, tá bom? E a unidade de tempo aqui no Sistema Internacional de Medida é o segundo. Agora a gente tem um outro conceito denominado como espaço. O espaço, basicamente, ele determina a posição de uma partícula dentro de uma trajetória, tá? E a posição dessa partícula aí, ela é dada pelo comprimento do trecho aí que a gente está fazendo entre o ponto de origem, ou ponto zero, e o ponto final, tá? Então, você tem aqui o ponto de origem, e aí a gente pode ter, dentro desse espaço aqui, uma trajetória negativa ou positiva, e ele pode se localizar em cada um desses momentos, tá? Qual que é a grande importância disso daí? Tendo por base o espaço, a gente pode calcular um rolê chamado de deslocamento escalar, que nada mais é do que a diferença entre o ponto final e o ponto inicial do espaço nessa trajetória. Então, a gente usa aqui o famoso ΔS, espaço final menos espaço inicial, ou ponto final menos ponto inicial. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Você tem essa trajetória, e aqui o ponto origem, ou o ponto inicial é o ponto zero, e o ponto final aqui é o 20, tá? Então, fazendo ΔS, que é espaço final menos espaço inicial, a gente teria 20 menos zero, que daria 20 metros. Mas vamos supor que, hipoteticamente, esse corpo tenha saído aqui
do 20 e tendo para o zero. Vocês estão vendo que seria 0 menos 20 daria menos 20 metros. Tá vindo para trás, né? Então, a trajetória pode ser negativa, tá? Então, tome muito cuidado com o referencial da onde que esse corpo está partindo, tá? Então, vamos lá, ó. Um homem fez uma caminhada partindo do marco 10 e chegando ao marco 50. Qual que é a variação de espaço percorrida aí por esse homem? O que que a gente precisa fazer? O famoso ΔS, né? O espaço final menos espaço origem. Então, vamos lá. Você tem aqui o espaço origem é o quilômetro 10 e o espaço final, quilômetro 50. Fazendo ΔS, 50 menos 10, nós temos aqui igual 40 quilômetros. Simples assim, tá bom? Então, esse homem aí percorreu durante a caminhada aí cerca de 40 quilômetros, que é o que corresponde aqui à variação do ΔS. Exemplo 3, ó. O Bob Esponja dos desenhos animados sabia que Patrick estava a 50 quilômetros de distância. Bob Esponja quer saber qual é a sua relação, a sua posição inicial, se o Patrick está sobre o marco 50. Então vamos lá. Qual que é a grande sacada aqui, gurizada? Novamente a gente pode usar aqui a variação de espaço, que é o ΔS. Então, o espaço inicial eu não sei qual que é, certo? Mas eu sei que a variação de espaço é igual a 50 quilômetros. E que o espaço final também é igual a 50 quilômetros. E aí, fazendo essa variação aqui, ó, a gente chega aqui, é de 0 quilômetros, tá? Então, a posição inicial do Bob Esponja é o do 0 quilômetro, porque a gente sabe que eles estão distantes em 50 quilômetros, tá? A gente ainda pode calcular aqui um rolê chamado como distância percorrida, que nada mais é, simplificadamente, do que o tanto que uma partícula ela percorreu efetivamente entre dois instantes. Então, vamos lá. Ela é sempre calculada em valor absoluto, tá? Então, a distância percorrida seguindo aí diferentes trajetórias é habitualmente diferente. No entanto, o deslocamento é sempre o mesmo. E aí, como que a gente vai calcular esse rolê, ó? Tem aqui um ponto A e um ponto B, certo? E esse tem duas trajetórias, a trajetória A, a trajetória 1 e a trajetória 2, sendo que a trajetória 1 tem uma maior distância e a trajetória 2 uma menor distância. E aí eu queria saber qual que é o deslocamento total desse rolê. Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai pegar esse exemplo aqui, ó. Um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determine o deslocamento e a distância percorrida pelo automóvel. Então, o que a gente precisa fazer? Como a gente falou anteriormente, uma partícula sempre se desloca em o mesmo sentido. Então, a distância percorrida é igual ao deslocamento. Portanto, a distância é igual ao ΔS. E aí, o que a gente faria? Monta aqui uma retinha. A gente sabe que partiu do quilômetro 20 e chegou até o 65. Então, a gente pode fazer o quê? Calcular o ΔS aqui desse corpo, né? Então, o espaço origem igual a 20, o espaço final igual a 65. Disto, a gente chega que ΔS é igual ao espaço final menos espaço origem. Então, 65 menos 20, que dá igual a 45 quilômetros. Portanto, a distância percorrida aí por esse corpo foi de 45 quilômetros. Belezinha? Então vamos lá, ó. Outro exercício para a gente conceituar aqui. Um boi sai da posição 0 da estrada, vai até a posição 5 metros e depois retorna para a posição 0. Qual foi o seu deslocamento e qual foi a distância percorrida? Aqui tem um macete, viu? Ó. O que a gente tem que se atentar nesse exercício? A gente está tendo uma situação agora que você tem um deslocamento de ida, mas um deslocamento de volta. Então, como que seria esse rolê? Ó? O boizinho sai do quilômetro 0 e vai até o quilômetro 5. O metro 5, perdão, é metro, desculpa. E depois ele vai do 5 para o 0 novamente. O que a gente precisa fazer? O espaço origem é igual a 0 metros e o espaço final é igual a 5, certo? E aí eu preciso descobrir qual que é o deslocamento desse rolê, tá? Só que a gente teria que fazer o quê? Ida e volta. Então, esse corpo aqui percorreu 10 metros, tá? Que eu me desloquei, ó, foi isso. A ida e a volta, tá? E aí tem algumas unidades de distância, ó. Quilômetro, metro, centímetro, milímetro. E aí vocês precisam saber que
1 quilômetro vale a 1.000 metros, 1 metro a 100 centímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E a unidade habitual aqui no SI é o metro, tá? A velocidade média, ela é calculada como? Pela variação de espaço dividido pela variação de tempo. E aí a gente já sabe todos esses rolês aqui, eu não vou ficar repetindo, mas basicamente é final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Então vamos lá, ó. Uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Qual que seria a velocidade aí dessa tartaruga em metros por segundo? A variação de espaço é igual a 4 metros, a variação de tempo é igual a 200 segundos. Usando a fórmula aqui da velocidade média, a gente faria o quê? 4 dividido por 200, que dá 0,02 metros por segundo. Simples assim. E as unidades habituais de velocidade são, no Sistema Internacional de Medida, metro por segundo, e o usual que a gente vê aí corriqueiramente é quilômetros por hora. Aí você deve estar falando, mas e aí, o que a gente vai fazer? Se tiver numa situação que você tem metros por segundo e eu quero colocar para quilômetros por hora. A gente pode fazer uma multiplicação por 3,6 para colocar de metros por segundo para quilômetros por hora, ou, se nós quisermos colocar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Simples assim, tá bom? Então, vamos fazer uma conversão aqui, ó. Se liga. 10 metros por segundo para quilômetros por hora. O que a gente vai fazer? A gente multiplica por 3,6, né? Que vai dar 36 quilômetros por hora. De maneira a qual a gente vai saber que 10 metros por segundo é equivalente a 36 quilômetros por hora. Vamos lá. 108 quilômetros por hora em metros por segundo. Divide por 3,6 dá 30 metros por segundo. De maneira a qual que 108 quilômetros por hora é equivalente a 30 metros por segundo. E é isso, gente. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Se curtiu, dá o seu like, ativa o sininho. E é isso. Beijão e até a próxima. Fui!